Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série que trata de um assunto importante na parte de ecologia. Você sabe que a ecologia, ela trata das relações dos seres vivos entre si e dos seres vivos com o ambiente. Pois bem, estamos chegando a uma parte importante, central do entendimento dessas relações. Por isso, nós vamos tratar esta série nova de uma outra característica, ou seja, nós vamos concentrar aqui as informações a respeito das comunidades e populações. Você sabe que comunidade é um conjunto de espécies que habitam o mesmo ambiente. Então, a espécie em si, cada espécie, nós podemos chamar de populações. Então, as populações são conjuntos de espécies. Comunidade são conjuntos de populações. É assim que funciona na ecologia e é assim que nós organizamos o nosso entendimento sobre esse fenômeno importante. Então, nós vamos dividir a nossa tarefa em algumas partes. Primeiro, as características gerais de uma comunidade, que é o que nós vamos ver nesse vídeo particularmente. Em seguida, a dinâmica das comunidades. Como acontece dentro das comunidades a relação entre os seres vivos. Aqui, as particularidades das interações entre os seres vivos dentro de uma comunidade. As relações harmônicas, desarmônicas, as relações entre seres da mesma espécie e as relações entre seres vivos de espécies diferentes. E no final, nós vamos terminar com a resolução de exercícios para você se familiarizar com esse assunto nos exames de vestibular, que aparecem por aí, e como alguns exemplos de como essas situações são cobradas nesses exames. Então a gente vai começar por esse aqui, as características estruturais de um ecossistema. Bom, o que você pode ver aqui é um conjunto de seres vivos dentro de um ecossistema, dentro de um lugar. Então, para realizar um estudo de uma comunidade, que é um conjunto de populações, então nós devemos identificar as espécies que compõem essa comunidade. Como você pode ver nesse exemplo, você tem aqui um ambiente aquático, onde você encontra uma comunidade. Uma comunidade que é formada, por exemplo, da parte verde, que é a parte produtora, que realiza a fotossíntese. E tem uma parte que é a parte consumidora, que são os peixes, no caso. Agora, reparem que existe aí uma diversidade entre partes produtoras e partes consumidoras. Mesmo os consumidores, que são os peixes, existem peixes de diferentes cores, de diferentes tipos. Então, eu identifico nesse lugar uma série de populações, formando uma comunidade. Isso me leva a estudar, então, uma coisa chamada de diversidade populacional. Então, a diversidade significa os diferentes tipos de seres vivos que estão vivendo ali. E como é a densidade dessa população? Ou seja, densidade é o conjunto de indivíduos por área, é uma razão, é uma divisão entre o número de indivíduos e o tamanho da área física em que eles habitam. Então, isso nos leva à densidade populacional. Bom,
Quando você está olhando a densidade populacional, você está olhando a abundância ou a frequência com que uma espécie, que é aquela espécie de interesse meu, aparece. Então, repare aqui nessa imagem, eu só tenho uma espécie de peixe. Então, quando eu falo de densidade populacional, você tem que lembrar, população é um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Se população é um conjunto de seres vivos da mesma espécie, então eu tenho que olhar as diferentes espécies de uma comunidade. Suponhamos que eu queira estudar uma espécie específica. Então eu vou olhar todos os peixes que pertencem àquela espécie e vou fazer uma contagem deles, determinando a frequência com que aquela espécie ou população aparece naquele ambiente. Bom, se eu pegar as diferentes populações, certo? E for olhar naquela área a frequência de diferentes populações, eu posso descobrir que, eventualmente, uma população é mais numerosa do que outra. Ou seja, uma espécie é mais numerosa do que outra. Então, acontecendo isso, aí eu estou me referindo a uma dominância. Então, dentro daquela comunidade, existe uma espécie que aparece mais, ou seja, existe uma espécie dominante naquela comunidade. Então aí nós nos remetemos à parte de dominância. O que é uma espécie dominante? A espécie que apresenta a maior frequência dentro daquela comunidade. Então, isso é interessante para a gente conseguir estabelecer um certo grau de importância de uma determinada espécie dentro daquele ecossistema. Eu coloquei essa imagem de insetos, na verdade, mudando do contexto de peixe, que é aquático, para os insetos, que a maioria são terrestres, para dizer o seguinte, é que os insetos, eles são a maior diversidade biológica do nosso planeta. Por isso, eu coloquei essa imagem apenas como uma referência. Então, se eu estivesse verificando os insetos entre si, eu jamais conseguiria determinar a espécie dominante. Tamanha quantidade de insetos que existem. Então, gente, por enquanto é isso. Eu volto depois para desenvolver mais um tópico para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau!